Então, Lucas capítulo 5 diz assim: certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago, os quais haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Então foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Amém. Só até aqui. Põe a mão sobre o seu coração, peça a Deus, ao Espírito Santo, que fale com você. Meus irmãos, o Espírito Santo é para nós aquilo que Jesus era para os discípulos. Pode conversar com ele e permita que ele converse com você. Amém, queridos? Põe a mão no seu coração, oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos reunidos neste lugar e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta noite, de uma forma toda especial. Pai querido, eu te louvo, Senhor, por essas centenas de pessoas que aqui estão, e peço que o Senhor abençoe os que estão no templo, tanto quanto o Senhor abençoe aqueles que nos acompanham online. No nome de Jesus, fala conosco. Amém e amém. Meus irmãos, podem sentar-se por gentileza. Queridos, eu quero nesta noite dizer para você que não é tempo de desistir, não é tempo de lavar as redes. Amém? Amém? Amém, irmãos? Ajuda eu a pregar, né? Pelo amor de Deus, certo? Vocês respondem, vocês me dão um ânimo aqui, né? Amém? Amém. Então vamos lá. Nós sabemos, irmãos, que vai chegando o final do ano e as pessoas parece que estão cansadas. Parece que assim num passe de mágica virou o ano, daquela sensação que é tudo novo. Mas a gente sabe, irmãos, que tudo é psicológico, certo? Uma mudança num calendário não muda nada se a gente não mudar, né, Júnior? Amém, irmãos? Mas estar cansado, irmãos, faz parte, né? Por quê? Porque é um ano inteiro lutando, trabalhando, estudando, guerreando, mães cuidando de filhos, professores, professoras, mecânicos, pedreiros, doutores, gente de todas as profissões, profissionais liberais, gente de todas as camadas da sociedade, lutam o ano inteiro, e parece que quando vai chegando o final do ano, parece que bate uma canseira, uma sensação assim, não vejo a hora que chega janeiro, parecendo que vai mudar tudo, irmão, mas na verdade, continua tudo do mesmo jeito, se a gente não mudar. Amém, queridos? Certo? Porém, houve um dia em que os discípulos estavam cansados. Cansaço
é natural, irmão, especialmente para quem batalha, certo? Mas nós precisamos acreditar que Deus tem algo novo para fazer na nossa vida, certo? Nós precisamos saber que Ele é aquele que nos renova. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não é assim que diz lá em Isaías 40:31? Amém? Então vejam só, irmãos. E Deus pode começar a fazer uma coisa nova, uma obra nova na sua vida, hoje ainda. Você pode sair daqui hoje falando, puxa vida, eu estou com aquela sensação que eu estou começando o ano, certo? Embora a gente esteja terminando, certo? E nós podemos, como povo de Deus, ter as nossas forças renovadas, seja novembro, seja dezembro, seja janeiro. Deus conosco, presta atenção, Deus conosco nos faz voar alto. Amém, meus irmãos? Então ouça bem, a palavra de Deus diz que os discípulos estavam vivendo um momento muito difícil. Eles tinham trabalhado uma noite inteira, e não é diferente com a gente. Você guerreou 11 meses, a gente está falando de final de ano, irmão, mas tem mais 31 dias pela frente, certo? Eu disse semana passada, semana retrasada aqui, que o Brasil, infelizmente, tem essa cultura que precisa ser mudada, certo? Acabou o ano, acabou nada, irmãos, amém? Tem 31 dias pela frente, imagina o que Deus pode fazer, certo? Não é o que Ele não pode, o que Ele pode, certo? Então ouça bem, você tem 31 dias pela frente, 31 dias, irmãos, dá para você fazer muita coisa. Deus fez o mundo em 6 dias, certo? Então não acabou nada, tá? Mas ouça bem, circunstâncias ruins, sinônimo de cansaço, né? Certo? Pode acontecer, pode abater a vida de alguém, porém, irmãos, nós precisamos entender que Deus, Ele está conosco, em qualquer circunstância. Ele é Deus que abre portas, e para Deus abrir porta, não interessa, irmãos, se é dezembro, se é janeiro. Para Deus abrir porta, Ele abre porta em qualquer momento. Teve gente aqui na nossa igreja, irmãos, que na pandemia iniciou uma empresa, enquanto muita gente estava fechando, certo? Então Deus é Deus que abre portas em qualquer tempo, amém? Deus, Ele nos ajuda a atravessar deserto, sabe? E deserto é um negócio interessante, irmãos. Sabe, tem gente que acha assim, eu venci o deserto. Todo mundo que sai do deserto é um vencedor, porque ou a gente vence ou a gente morre. Ninguém sai do deserto derrotado, todo mundo sai vitorioso. E Deus é conosco para ajudar a gente a atravessar deserto, atravessar os vales, os montes. Deus é Deus que pode fazer o sol brilhar novamente nas nossas vidas. Ele faz o sol brilhar de novo. Amém, queridos? Certo? Então, circunstâncias difíceis, circunstâncias ruins, trazem consigo sentimento de fracasso. Circunstâncias ruins podem levar a pessoa a se abater. Circunstâncias ruins, irmãos, podem levar as pessoas a acreditar que não vale a pena continuar lutando. Sabe, circunstância ruim leva a pessoa a acreditar que não vale a pena pagar o preço. Leva a pessoa a perder a esperança, a não enxergar possibilidades, a não enxergar nada de bom, a acreditar que nada de bom mais pode acontecer, jogar a toalha. Eu quero dizer para você, meu irmão, que com Jesus, desistir é a última opção.
Amém, meus irmãos? Ouçam bem, queridos. Tem gente, irmãos, que ele se cansa da profissão, ele se cansa do casamento, ele se cansa do estudo, ele se cansa de ser um empreendedor. Meus irmãos, ouçam bem, Deus não abençoa pessoas que desistem. Nós não vamos ver na história secular e nem na Bíblia alguém vencedor porque desistiu. Desistiu. Desistência é derrota. Vitória é só de quem persevera. Amém, meus irmãos? Então sejam perseverantes, tá? A Bíblia diz, irmãos, que os discípulos já tinham entregado os pontos. Olha o que nós lemos no texto, que eles estavam às margens do lago, do mar, do lago de Genezaré. E ali havia uma multidão que comprimia Jesus para ouvir a palavra. Mas ouça, o que é que os discípulos estavam fazendo? Eram 2 barcos. E o que é que esses homens estavam fazendo? A Bíblia diz que eles estavam lavando as redes. E olha, irmãos, que lavar as redes ainda é sinônimo de esperança. Porque quem está lavando as redes, ele acredita que ele vai poder pescar de novo. Agora, quem desiste, deixa a rede suja e ela apodrece. Então esses homens estavam lavando as redes, eles estavam cansados, desistindo daquele dia. Imagine Pedro tendo que voltar para casa sem ter pescado nada. Pedro era um empresário. Esse outro barco eram de sócios, outros discípulos também. Então era uma sociedade. Eu imagino que eles tinham funcionários para pagar. Eu imagino que eles tinham que levar para casa o sustento. Mas eles estavam frustrados, porque naquele tempo existiam os cobradores de impostos. Então, além da sobrevivência, do sustento da família, de ter que pagar funcionário, ainda eles tinham que pagar impostos pesados. Então, não pescar nada era um problema, irmãos. Era o sustento deles. É como você sair para trabalhar como vendedor e não vender nada. Então, ouça bem, irmãos. É como um advogado abrir um escritório e não entrar nenhum cliente. Não é verdade? Então ouçam o seguinte, irmãos. Jesus os encontrou lavando as redes. E às vezes nós estamos lavando a rede dos nossos sonhos, da nossa fé, da nossa esperança. Amém? E foi lavando as redes que esses discípulos, esses pescadores foram encontrados por Jesus, com o barco na areia. E quantos gostariam de também, que acontecesse também na sua vida, uma grande pescaria de toda sorte de bênção ainda este ano? Levanta a mão. E Deus pode fazer, mas eu quero falar alguns passos importantes para que a gente faça uma grande pescaria. Primeira coisa, irmãos, para a nossa vida ser abundante, para que haja uma grande pescaria,
para que haja bênçãos infinitas na nossa vida, nós precisamos aprender com esse texto. Primeira coisa, irmãos, versículo 1 diz assim: certa vez às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus, para fazer o que, irmãos? Para ouvir o que? A palavra de Deus. Então, primeira coisa, milagre só vai acontecer depois de ouvirmos a palavra. Amém? Não tem esse negócio, é bem aqui que Deus vai operar, irmãos. Deus vai operar. Agora, nós precisamos de fé para ver o Senhor agir, sim ou não? E a fé vem por ouvir a pregação. Certo? Então, quando a gente vai orar por alguém, a gente precisa, antes de orar, falar da palavra. Certo? Primeira coisa que aconteceu aqui, eles ouviram a palavra. É o que vocês estão fazendo hoje. Ontem um moço veio se aconselhar e ele disse assim: pastor, o que é que eu faço para resolver a minha vida religiosa? Olha a pergunta que ele me fez. E eu disse: mais do que religião, você precisa desenvolver um relacionamento com Deus. E ele disse: como é que eu faço isso? Então, pastor, e aí eu fui ensinando ele. Primeiro você tem que querer. E aí eu fui falando da palavra de Deus para ele. Porque, irmãos, não vai acontecer, não adianta a gente orar, simplesmente orar por uma pessoa. Por que é que você vem aqui no culto e senta para ouvir a palavra? Porque é necessário. Você ouve a palavra gera fé, e a fé vai produzir milagre. Amém. Então, preste atenção, primeira coisa, irmãos, para que aconteça a pesca maravilhosa, a grande pescaria da nossa vida, ainda esse ano, dar atenção para a palavra de Deus. A palavra gera fé, a fé provoca milagres. Vale de ossos secos. Filho do homem, pergunta a Deus para o profeta: esses ossos poderão viver? Senhor, tu sabes. Então, profetiza. O que é profetiza? Fale a palavra. Amém, irmãos? Amém? Sabe, é a palavra que produz fé, e a fé que vai gerar milagre. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Esse é o primeiro passo, irmãos, para vivermos a pesca maravilhosa. Sabe, precisamos amar a palavra de Deus. Amém, queridos? Ame essa palavra. Leia essa palavra. Tenha paixão pela palavra de Deus. Porque, irmãos, sem a palavra de Deus, nós não vamos ver milagres acontecer. Amém, queridos? Esses dias eu disse, que eu lembro que eu disse, eu não sei qual dia exatamente, que fé, irmãos, sem relacionamento com Deus, não é fé. Fé sem relacionamento com Deus é pensamento positivo. Amém, queridos? Então, segunda coisa, irmãos, acredite que ninguém passa despercebido aos olhos de Deus. Versículo 2, põe para nós, queridos, por gentileza. Mas cadê? Sumiu o meu. Ah, não, está aqui. E viu estar ali, irmãos, quantos barcos? 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Então Jesus viu ali 2 barcos. Ninguém, irmãos, passa despercebido aos olhos de Deus.
Sabe, para Deus não tem ninguém invisível. Você já se sentiu invisível alguma vez? Você chega num lugar, parece que ninguém te nota. Você já se sentiu invisível? Irmão, você quer se sentir invisível? Vai lá para São Paulo, lá na Praça da Sé, lá na 25. Irmãos, as pessoas passam perto de você e sai da frente, senão eles pisam em cima. Ali ninguém existe. Uma multidão de gente invisível. Amém, queridos? Mas para Deus, irmãos, ninguém é invisível, ninguém passa despercebido aos olhos de Deus. Ele viu você até o dia todo, irmãos, a intenção do seu coração de vir para a casa de Deus. Ele sabia, ele te acompanhou, ele viu você se arrumando, se banhando, se trocando e se preparando para vir na casa dele. E ele te acompanhou até aqui, e ele vai te levar de volta para a sua casa. Ninguém, irmãos, passa despercebido aos olhos de Deus. Ninguém notou, ninguém viu. Pode ter certeza, irmãos, no mínimo, o mais importante que tinha que ver, viu. É igual Davi no deserto, irmãos, cuidando pasto, cuidando de ovelhas. Quem que via o Davi, irmãos? Tocando, enfrentando o leão, enfrentando o urso. Não tinha ninguém ali, irmãos, para bater palma. Davi, não, ninguém, irmãos. Mas Deus viu. Certo? Então, tinha 2 barcos, e esse outro barco não ficou despercebido. Jesus está vendo o barco da tua vida, Ele conhece o estado da tua alma, Ele sabe o que você deseja, e Ele quer mudar a sua história. Louvado seja o nome de Jesus. Terceiro passo, irmãos, para que haja uma pesca maravilhosa ainda neste final de ano na sua vida, nas nossas vidas. Amém? Veja só, terceiro passo, Jesus entrou no barco, versículo 3. Olha aí, Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Meus irmãos, tem gente que quer a pesca maravilhosa, mas não quer ceder o barco. No meu barco, não. Não estou disposto a dar nada, não. Não estou disposto a ceder nada, não. Mas quer a pesca. Quer o milagre. Você quer milagre? Dê seu barco. Ceda o barco para Jesus. Percebe que Jesus pegou o barco de Pedro vazio e devolveu ele cheio. Tudo que a gente põe nas mãos de Deus nunca volta como estava, sempre volta melhor. Estão entendendo isso, irmãos? Quem queira a pesca maravilhosa, mas não quer entregar o barco, não quer entregar a vida, não quer entregar o coração, não quer entregar o comando da sua vida nas mãos de Deus, não quer entregar a sua família para Deus, não quer entregar seu dinheiro, seu dízimo, sua oferta. Tem gente, irmãos, ele só quer o milagre, ele quer que Deus multiplica os peixes, ele quer a pesca maravilhosa, mas o meu barco não conta com ele, não. Tem gente, irmãos, que ele não quer entregar nada para Deus. Ele só quer a pesca maravilhosa. Mas no meu barco ninguém mexe. Estão entendendo isso, irmãos? Então, terceiro, Jesus entrou no barco. Quarto, tem que tirar o barco da areia, irmãos.
Amém? Amém? O que é barco na areia, irmãos? É símbolo do desânimo. O barco tinha que estar no mar. Amém? Olha só. Irmão, se tem uma coisa que pega é desânimo. Conversa com gente, irmãos, que está desanimado, parece que contagia. Quer ver, irmãos? Boceja perto de alguém para você ver. Vai ter gente bocejando do seu lado. A pastora falou que se for psicopata, não. Desânimo, irmão, é um negócio que contagia. Sabe, nós precisamos tomar cuidado com isso, tá? Olha, se afaste de quem não quer mudar de vida. Amém? Não anda com gente que não quer mudar de vida, irmãos. Não quer mudar de vida? Eu quero. Não quer vencer? Mas eu quero. Não quer fazer projeto de vida? Mas eu quero. Não quer prosperar? Mas eu quero. Não quer estudar? Eu quero. Então, meu irmão, se afaste de gente que não quer mudar de vida. Porque, eu já contei essa história aqui, vocês sabem disso, né? Caranguejo, irmãos, quando vai cozinhar o caranguejo, joga o caranguejo na vasilha de alumínio, né? Na água fresquinha, está gostosinho ali, né? Ai, que gostoso. Só que o fogo está ali, ó. Né, Roberta? Já cozinhou caranguejo? Não? Já comeu? Melhor ainda. Mas veja só. Coloca ele vivo na água, irmãos. Amém? Está bonito, está fresquinho, né? Ele está ali, aquela aguinha gostosa, mas começa a esquentar. Começa a esquentar. E aí a água vai fervendo, irmãos. Vai esquentando. E aí tem aqueles que querem começar a subir, né, pelas bordas da panela, do caldeirão. E tem aqueles que quando estão quase lá em cima, o outro também quer se salvar, pega nele e puxa ele. Tem gente que é assim, irmão, que nem caranguejo. Ele não vai e não deixa o outro ir também. Amém? O barco onde Jesus está não foi feito para ficar na areia, na praia, é no mar alto, irmãos. Amém? Se você quer pescar, não tem peixe na areia, não. Você já viu? Você já foi na praia? Quantos aqui já foram na praia? A grande maioria aqui já foi. Né? Mas olha que você já viu peixe andando vivinho ali na praia? Ah, um rastro de peixe aqui. Ah, irmãos, conta outra. Peixe vive na água. Amém? Então não adianta o barco na areia, não vai pescar. Certo? Tem que tomar atitude. Certo? Tira o teu barco da areia. Bom, quinto, faze-te ao mar alto, versículo 4. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Não é na superfície, não, irmãos. Então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Faze-te ao mar alto. O milagre veio depois da pregação. Quando Jesus terminou de falar, disse: vai-te ao mar alto. Todo esforço próprio, irmãos.
A gente precisa lutar, a gente precisa se esforçar, sim. A gente precisa desenvolver habilidades, sim. Mas olha, irmãos, sem a palavra de Deus, nosso esforço é em vão e nossas habilidades não vão produzir resultados. Estão entendendo? Pedro era pescador, irmãos, era profissional. Mas ele voltaria para casa sem nada. Primeiro, se ele não tivesse ouvido a palavra. Segundo, se ele não tivesse cedido o barco. Faze-te ao mar alto. 6. Reconheça Jesus como mestre. Amém? Não queira discutir, argumentar, contra-argumentar. Ele fala, eu não concordo com isso, irmãos. Nós não estamos aqui para concordar ou para discordar, nós estamos aqui para obedecer e pronto. Amém, queridos? Certo? Quando Deus foi escrever a palavra, irmão, Ele não pediu opinião de ninguém, não. Tem gente dando opinião, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, não concordo. Quem vai mudar a Bíblia, irmão? Vai mudar a história? Não, só vai piorar para você. Amém? Certo? Vamos lá. Reconheça Jesus como mestre, versículo 5. Simão respondeu, mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Oh, eu tenho habilidade, eu sei pescar. À noite é a hora certa de pescar, de dia não dá nada. Trabalhamos a noite inteira, não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando, eu vou obedecer a tua palavra, que o Senhor é mestre e o Senhor sabe o que está falando. Estão entendendo, irmãos? Deus sabe o que está falando. Jesus é mestre. Pedro sabia a hora boa de pescar, Pedro sabia, né, o momento exato. Pedro sabia tudo, irmãos. Ele era bom nisso. Mas tem hora, irmãos, que o óbvio não funciona. Tem hora que o comum não funciona. Tem hora, irmãos, que o natural não funciona. É hora de deixar Deus fazer. É hora de fazer do jeito que Ele orienta. Amém, irmãos? Olha só que interessante, irmãos. Vai ter gente, você não imagina que alguém deve ter rido de Pedro. Pedro é louco. Isso não é hora. Irmãos, tem gente, eu acredito que teve gente que ficou olhando para o Pedro e falou assim, cara, é maluco pescar uma hora dessa? Né? Amém? Tem gente que olha para você e fala, você é maluco. Igreja, Bíblia. Tem gente que olha para você e zomba da sua fé. Porém, irmãos, não existia outros barcos ali, não existia? E a Bíblia diz, irmãos, que ele pescou tanto, pegou tanto peixe, que os outros barcos precisaram vir. Então até quem riu de você, até quem zombou de você, até quem duvidou de você, vai comer do seu milagre. Amém? Amém? Digam graças a Deus. Certo? E para encerrar, irmãos, a ação produz milagre. Versículo 6. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper.
O milagre, a bênção, a pesca, maravilhosa solução estão mais próximo de você do que você imagina. É só obedecer a palavra. É só dizer, Senhor, sim, 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 Senhor, sim. Amém, queridos? Olha que interessante, irmãos. Rompia-se, diz a rede. Ele faz muito mais do que a gente imagina. Pedro talvez, mas eu vou lançar rede porque o Senhor está mandando, mas a perspectiva dele talvez não era tanto. Só que a Bíblia diz que Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Efésios 3, 20. Amém? Deus faz mais, Aurélia e Vânia, mais do que pedimos e mais do que pensamos. Então, a ação produz milagre. Quem estiver perto de você também vai ser abençoado. Amém? Você crê nisso? Certo? Você busca para a sua família, irmãos, até os seus vizinhos serão abençoados por causa de você. Diga graças a Deus. Certo? Nós vamos, irmãos, neste momento, dizer a você: é dezembro, mas você vai terminar esse ano como se tivesse iniciando o ano novo, com as forças renovadas. Porque Pedro, irmãos, na hora que é a hora de descansar, porque ele estava cansado, é hora de ir para casa, talvez com o seu coração cheio de tristeza e a sua cabeça cheia de preocupações. Ele volta não cansado, não abatido, ele volta para casa abastado, amém? Com fartura, com as forças renovadas, amém, queridos? Então volte a sonhar ainda, irmãos, não deixa para sonhar só em janeiro, não. Volte a crer, volte a ter esperança, volte a ter fé. Fé para você, fé para sua família, fé para tudo que estiver relacionado a você. Agora preste atenção para a gente encerrar. O milagre começa com a entrega. Milagre da pesca maravilhosa começou com a entrega do barco. Digam graças a Deus. Toda pesca maravilhosa começa com a entrega do barco. Agora, antes do milagre, ouça a palavra, e é por isso que nós estamos pregando para você. Fique em pé na presença do Senhor. Você quer que Deus renove suas forças? Você vai terminar dezembro com seu barco cheio. Diga amém. Você vai terminar dezembro com seu barco cheio. Cheio de bênçãos para você, para sua família. Em nome de Jesus, suas forças serão renovadas. Bendito seja o nome de Jesus.